Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Já estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa? Prazer renovado estarmos juntas nesse Quem Somos Nós, recebendo nossos queridos convidados, que são a razão, né, de estarmos aqui. Sem convidados não tem Quem Somos Nós. E mais uma vez, Vanessa, você vai apresentar nossa convidada dessa semana. Isso mesmo, exatamente isso. Nós temos ela aqui, que é convidada deste Quem Somos Nós. Ela é formada em Engenharia Ambiental, mestre em Ciências na área de Tecnologia Nuclear, palestrante espírita, comunicadora da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, do programa Pronto Atendimento. Dani Vilarim, seja muito bem-vinda, tudo bem? Oi, muito bem. Nossa, que feliz de estar aqui com vocês hoje. Dona Vanderly, gratidão por estar comigo nessa tarde, Ivan. A gente se conhece do PA, mas um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Obrigada pelo convite. Nós também, né, Vanessa? Estamos muito felizes e você tem um currículo muito belo, muito rico. E eu pergunto para você, Dani, em que momento da sua vida o Espiritismo entrou? Ele apareceu? Como foi? Conta um pouquinho da sua história com a doutrina. Olha, muito boa pergunta, porque o espiritismo, eu me senti espírita desde criança já, era um despertar, assim, eu tinha noção já do quanto existia do mundo espiritual e o mundo material, mas não era nada aprofundado, como quando a gente vai para uma casa espírita e começa a estudar a doutrina. E aí, lá por volta de 2009, mais ou menos, eu não estava muito bem, eu estava bastante emocionalmente, espiritualmente, bastante doente, né? E uma amiga minha me levou para a casa da André Luiz, era onde ela frequentava. E lá eu tive a bendita oportunidade de conhecer a doutrina espírita. E de lá fiquei. E até hoje fiz o curso de doutrina espírita, me formei. Hoje eu começo um novo curso lá de apresentadora, né, palestrante, que a gente chama de tem um nome específico, Expositor. não é expositor, isso. Vou começar hoje esse curso para poder dar palestras lá, né? Eu dou em outras casas, mas não na minha casa. Então, a doutrina espírita ela veio como uma luz assim na minha vida e trouxe todo um entendimento de tudo que eu sentia, aquela dor, aquela aflição, aquela angústia, ela pôde me mostrar o que era possível de ser melhorado e como a gente pode viver uma existência mais leve com o conhecimento, né? Então é isso que a doutrina faz para nós. Ela nos ensina a pesquisar e a fundo e entender a situação em que nós nos encontramos hoje. E não importa o que fomos antes, o que importa é o que somos hoje e o que podemos melhorar diante de tudo isso. Exatamente, Dani, exatamente isso. A gente até ia perguntar para você se você frequentou alguma outra casa espírita, a casa que você frequenta hoje, né, que você já falou aqui para nós. Se você puder falar mais um pouquinho as atividades que você já realizou, né, relacionadas ao espiritismo e as que você vai atualizar aí como expositora também, as que você realiza atualmente, pode contar um pouquinho também para nós? Sim, a minha mãe, ela sempre foi espiritualista, né? Ela vem da Umbanda, então eu segui ali com ela desde pequena, e depois da fase adulta eu pude escolher. E aí eu escolhi quando eu entrei lá nas casas do André Luiz. E lá eu comecei logo no. Depois, eu fui tão impactada por todo aquele conhecimento nas reuniões públicas, né? Porque é muito diferente quando as pessoas não conhecem, como elas imaginam que seja o evento, né? É uma reunião onde tem um expositor, uma pessoa dando uma palestra sobre um tema determinado pela casa, dentro da doutrina espírita, que pode ser baseado dentro da codificação do Kardec, pode ser baseado em outras literaturas também, mas todas literaturas muito sérias, muito embasadas, né? Como as do Chico, como as do Divaldo e por aí vai. E
quando eu comecei a ter esse conhecimento, eu quis muito, sabe, aquela necessidade de beber da fonte, então eu precisava ir a fundo nesse conhecimento. E eu comecei a fazer o curso introdutório. E aí, no curso introdutório, aconteceu uma coisa muito louca, assim, eu sempre quis fazer faculdade, mas nunca tive oportunidade. E aí surgiu a oportunidade de eu poder fazer a faculdade. Então, quando eu terminei o curso introdutório, eu entrei na faculdade de engenharia. E eu tive que largar a doutrina, e foi com pesar, assim, porque não tinha como. A faculdade de engenharia é muito pesada, assim, muito difícil. E aí não consegui conciliar os dois, e era de dia de semana o curso. Aí eu peguei e falei, não, eu vou deixar de stand-by e quando eu acabar a graduação eu volto com certeza. E assim eu fiz. Acabei a graduação, foram 5 anos de graduação, voltei para o primeiro ano e aí do primeiro ano eu segui direto. Só que no terceiro ano veio a pandemia e aí a gente começou a fazer online. No começo estava meio perdido, assim, sem saber como faríamos. Eu estava no terceiro, indo para o quarto ano, quando veio a pandemia. E aí a gente mobilizou um grupo e formamos um grupo ali e começamos a fazer virtual. E aí foi muito bom, porque aproximou muito o grupo. Foi até a Roseli que deu aula para a gente, ela era nossa professora no quarto ano, e aproximou muito a gente, assim, foi muito legal. É uma família, até hoje nós somos uma família. E aí eu fiz o curso de passe, no terceiro ano eu fiz o curso de passe, comecei a fazer o trabalho de passista também lá, era aos domingos, e aí foi no finalzinho do ano de 19 para 20. E aí 20 veio a pandemia, a gente parou todos os trabalhos lá, né? E ficou só no virtual. Depois, no quinto ano do curso de doutrina, o Edson Rampazzo foi meu professor. E eles sempre convidam a gente, desde o terceiro ano, a fazer a prática da apresentação, né? Então, é sempre muito voluntário, as pessoas, elas se apresentam se querem, né? No terceiro ano foi um tema sorteado, e eu nunca esqueço, porque foi um tema que eu amo falar, que é a Lei de Justiça, Amor e Caridade. E eu tinha 15 minutos de apresentação. E aí fui lá toda nervosa, me emocionei no final, chorei, gente, foi uma coisa. Mas aí depois, no quarto ano, eu fiz uma apresentação. Eu sempre sou, tá, eu sou um pouco tímida, mas eu me forço a ir embora. E aí eu fui, apresentei um tema que era mediunidade com Jesus. E aí era uma aula, foi uma aula, assim, 1 hora de apresentação. Eu me senti super segura, foi eu e meu esposo. No quinto ano, ele não quis fazer. Aí era o período todo de aula, e aí eram 2 aulas juntas. E era a transformação ética e moral. E eu amei fazer esse tema também. E o Edson gostou muito da minha apresentação. Ele falou assim, nossa, até acabou a aula, ele falou assim, nossa, Dani, você tem um jeito para isso, não sei o quê. Eu falei, nossa, eu estava super nervosa, e eu fiz sozinha, porque daí meu marido não quis fazer comigo. Ele falou, se você inventa as coisas, vai fazer sozinha. E aí eu fiz sozinha. E fui com a cara e com a coragem. Eles fizeram perguntas, eu tive que responder, foi simulando mesmo. Aí tá bom, terminei a apresentação, ele gostou. Em janeiro surgiu uma vaga no PA de sábado. E aí ele trabalha no PA de sábado e me convidou para o PA de sábado. E aí eu aceitei, assim, super nervosa, confesso, estava muito nervosa naquele dia, porque a gente pensa assim, né? Bom, eu não tenho preparo, eu não tenho conhecimento suficiente para responder perguntas. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz com o que eu tenho, com o que eu estudei esses 5 anos? E aí vem esse monte de coisa na cabeça. Mas se a gente pegar a minha primeira participação no PA para hoje, é assim, gigantesca a diferença, porque eu estava super nervosa. A primeira pergunta acho que eu respondi em um segundo, assim, super séria, minha boca estava travada, foi muito ruim. Mas agora, gente, eu retornei o trabalho de passe lá na Casa André Luiz, agora eu trabalho de quinta. Sou dirigente do passe lá agora, então eu estou muito feliz com essa tarefa, sou muito feliz de poder contribuir com a casa, que eu me senti muito feliz de encontrar ali um propósito, encontrar Jesus, encontrar Deus e me encontrar, sabe? Então eu acho que é isso que faz a gente ser pessoas melhores, não é religião Y ou Z, é você se transformar numa pessoa melhor. E a cada dia, com os estudos que eu faço, eu estou estudando muito a doutrina ultimamente. Porque como eu dou muita palestra, eu tenho que estudar. E eu estou sentindo uma necessidade muito grande de poder, de ter conhecimento para poder expor os conhecimentos.
fazendo um curso nada a ver, mas com tudo a ver, um curso de mudanças climáticas, que está tudo ligado, o meio ambiente, com o espiritual, com tudo. Eu me senti muito honrada de hoje estar com todo esse conhecimento, poder aplicar e poder falar sobre esse conhecimento, linkando a ação do homem, né, do homem material no mundo material, quanto afeta o mundo espiritual e nós como seres espirituais. Olha, Vanessa, que beleza de convidada, né? Você Sim, tem um currículo rico acadêmico, mas você conseguiu conciliar, mesmo que em alguns momentos você não pudesse participar das duas coisas, mas você não deixou perder, né? Esse interesse seu pelo conhecimento da doutrina espírita. Isso é muito importante, né? Eu ia perguntar para você sobre pronto atendimento, você já falou bastante, mas o primeiro convite, assim, como que surgiu e qual o dia, repita para nós, qual o dia que você participa? Olha, eu participo de sábado, nós temos uma escala, então a cada sábado é uma dupla, a minha dupla é de terceiro sábado do mês, esse mês, aí quando acontece o imprevisto a gente troca, esse mês eu vou fazer no segundo sábado, mas é sempre o terceiro sábado. Então o convite surgiu através do Edson, né, que ele trabalha há muitos anos no programa, e ele achou que eu tinha o perfil por conta dessa minha aula, né, minha fake aula, no curso. Ele achou que eu tinha condição, sim, tinha carisma, tinha desenvoltura, apesar de estar toda travada. Mas ele falou assim, não, você consegue. E a gente sempre tem essa insegurança, porque nós, outro dia eu dei uma palestra sobre isso, do julgamento. Por que que a gente trava? Porque a gente tem medo de ser julgado. Poxa, eu vou falar uma bobagem aqui, vão me julgar. Mas aqui a gente está todo mundo no momento de aprender, né? Não é porque eu estou falando que eu sei mais, pelo contrário, na verdade, quando eu me preparo para uma palestra é que eu aprendo mais, e aí eu consigo compartilhar um pouco desse conhecimento, mas não quer dizer que nós não erramos, nós não julgamos, nós não isso, não aquilo, pelo contrário. A diferença é que a gente faz uma luta muito grande para podar isso na gente, porque a gente sabe a conta que vai ser cobrada lá no final da nossa consciência, né, quando a gente fizer a passagem. Então ele me convidou, eu aceitei assim muito com medo, insegura, mas eu acredito mesmo no ditado que diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então eu estava lá pronto para o trabalho. E agora me chamam, você quer dar uma palestra aqui? Ah, eu vou, não tem problema nenhum. Eu participei agora sábado retrasado num webinar sobre os exilados da Terra e foi tão assim gratificante para mim. Eu até queria contar um pouco sobre isso, porque eu li o livro Transição Planetária, do Divaldo, e eu não, com o Manuel Filomeno de Miranda, né? E eu não consegui ler, eu até falei isso no dia da apresentação. Eu tive muita dificuldade, achei o livro denso, ruim, não entendi. Eu demorei um ano para ler o livro, um ano inteiro, assim, e eu não consigo, eu só terminei porque eu não consigo abandonar as coisas pela metade. Mas achei sem sentido. Isso foi há 10 anos atrás. E agora, fazendo a palestra, teve um momento ali, eu parei, gente, sendo muito sincera com vocês, abrindo meu coração. Eu parei e chorei e agradeci a Deus a oportunidade bendita de estar ali, podendo ler de novo esse livro, podendo falar sobre esse tema, podendo reconhecer as palavras que estavam ali. Então, eu leio hoje, eu estou lendo a codificação, né? O livro dos Espíritos e o Evangelho. É, é um livro, são leituras básicas e obrigatórias que a gente faz por curiosidade, porque a gente faz o Evangelho no lar. Mas a Gênesis, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médios eu nunca tinha lido. E eu estou lendo agora o Livro dos Médios. E eu falo assim, se eu tivesse começado a ler há 10 anos atrás, eu com certeza acharia tudo muito ruim. Mas lendo hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a necessidade de conhecimento que eu tenho hoje, nossa, eu tô amando. Gente, eu paro, eu choro, eu me emociono, agradeço a Deus. Eu falo, meu Deus, que doutrina maravilhosa é essa, renovadora e transformadora. Mas o PA, ele foi assim um presente de Deus na minha vida, um presente, porque me desafiou de tal maneira. E acho que desafia a todos que não está assim muito acostumado ou que está começando na carreira, né, na carreira espiritual, mas foi muito uma bênção mesmo para mim.
Que legal, que linda, que emocionante a sua história, Dani. Que bom que você está compartilhando aqui com os nossos ouvintes. Você que está chegando agora, hoje, né, a gente está entrevistando e conhecendo mais a Daniele Vilarim, mais conhecida como Dani Vilarim, que participa do programa Pronto Atendimento. Por isso, o nosso tema de hoje é o atendimento fraterno online. Você pode sempre acompanhar os nossos programas. Aqui, o Quem Somos Nós, trazendo os nossos convidados. Mas, claro, isso só é possível com a sua colaboração no Clube Amigos da Boa Nova. Por isso, nosso convite, se você ainda não é sócio, ligue para 0800 12 018 38 e fale com os nossos colaboradores. Você vai lá tirar suas dúvidas, se tornar um sócio, ter muitos benefícios também, colaborar aqui, ajudar a manter a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Tá aí na tela o telefone, 0800 12 018 38. Gratidão a todos os sócios e, claro, né, você também pode acessar o site feal.colabore.org. Lá tem as informações também e você vem conosco na nossa rede de amigos que compartilham bem e contribuem aqui com o trabalho da FEAL. Acesse o site feal.colabore.org e descubra lá todas as informações e se torne um sócio você também. Falando sobre a harmonia do pronto atendimento, Dani, o que você acha sobre o grupo? Você acredita que é importante o programa ter atender o seu objetivo, né, ter essa harmonia entre vocês, os benefícios também que trazem, né, para o aprendizado pessoal de cada um de vocês? Como é que você vê isso? Olha, Van, é muito importante, assim, sabe? Porque é o que eu costumo dizer, assim, somos seres humanos, né? E humanos falíveis. Infelizmente, a gente ainda não está num planeta, assim, né? Num estágio muito bem evolutivo. Mas a gente, ali dentro do nosso grupo, porque temos o conhecimento, né? A gente tem uma afinidade muito grande. Então, é muito legal de ver, assim, somos uma família mesmo, sabe? Comunicando, falando, a gente marca encontros, estamos sempre juntos, porque faz parte, a gente acaba ficando um na vida do outro, né? E acaba com pessoas que nem o Edson, eu falo para ele é uma grata surpresa na minha vida. Eu nunca imaginei. Na aula ele era tão, eu achava ele tão carrancudo, assim, tão chatão. E eu falo para ele, nossa, ele é um ser assim tão, eu não tenho nem palavras para falar para ele assim, o tanto que ele é especial e quanto que a gente julga, né? Voltando a falar de julgamento, a gente julga a pessoa por aquele momento, como ela se apresenta em certos ambientes, né? Porque também tem isso. E aí, quando a gente vai conhecendo aquela pessoa, você fala, poxa, essa pessoa, meu Deus do céu, é um doce, é um amor de pessoa, de ser humano, cheio de luz. E lá é isso, sabe? É um grupo, a gente tem muita afinidade. Essa harmonia, assim, é muito bom de um grupo ter isso, né? Com pessoas bem distintas, com pessoas mais jovens, pessoas mais maduras, mas com ideias e trocas muito ricas, e isso é legal. E tá todo mundo pronto para ouvir e se auxiliar, né? Isso que é mais importante. Por isso que eu falei assim, às vezes a gente troca, porque às vezes acontece um imprevisto na vida, a gente tem que dar uma remanejada, e não é aquela coisa assim, sabe, rigorosa, tem que ser, tem que ser. Não, vamos dar tem que ser maleável, flexível. Isso acaba acontecendo. E é muito bom, porque acaba transparecendo isso quando a gente se apresenta ali online, né? E é ao vivo, e as perguntas vêm, muitas vezes a gente não sabe responder, e pergunta para o companheiro, e aí, companheiro, como é que você sabe responder? Isso também é muito tranquilo, a gente tem que também saber lidar com o que não sei, né? E o que você poderia sugerir para uma pessoa que está começando, chegando na doutrina, por onde ela começaria o estudo da doutrina espírita? Olha, eu vou dizer o que funcionou para mim, que deu muito certo. Até na apresentação que eu fiz do PA esses dias, eu até coloquei a capa do livro, que a moça, ela estava... Apareceu uma pergunta sobre... Ela não queria, ela sentia que ela tinha mediunidade, mas ela não queria. E se ela podia rejeitar essa mediunidade, né? E aí eu apresentei para ela, até botei, assim, eu tenho aqui, é o meu livro preferido, Os Mensageiros. Inclusive vai ter o filme, eu não posso perder, acho que eu vou até na pré-estreia, gente, pelo amor de Deus. É meu livro favorito. E aí eu falei para ela assim, olha, leia esse livro que você vai entender o propósito de ser um médium encarnado, porque, encarnado, médium, né? Estamos todos encarnados. Ser médium, por quê? Nessa oportunidade de vida, é isso que eu quero dizer, porque se você tem a mediunidade, você tem o compromisso de executar um trabalho, é um chamado, e a gente sabe, a gente sente esse chamado. É, e não cumpre esse chamado, não atende esse chamado, quando a gente desencarna e percebe
o tempo perdido de não ter feito essa tarefa é muito triste. E esse livro traz relatos importantes de pessoas que não conseguiram executar muito bem essa tarefa, seja caindo pela vaidade, pelo orgulho, pela arrogância, ou até mesmo negando essa oportunidade, porque a gente fala assim, não é um dom, né? Um dom médium. Só quem é médium que sabe como é dura essa vida de ser médium, né? É uma prova constante o tempo todo. Mas eu começaria a leitura por livros de André Luiz. André Luiz, ele traz um conhecimento, que às vezes é um pouco técnico. Começa com os primeiros livros, que é mais fácil o entendimento, depois ele vai para uns livros mais que, no domínio da mediunidade, é mais complexo, mas conforme for pegando o conhecimento, vai adquirindo um arcabouço mental para poder assimilar o conhecimento que os livros nos trazem. Eu vou até dar um exemplo eu tinha um pouco de preconceito com livros do Emmanuel, porque eu achava que ele é muito difícil, só no prefácio dos livros do André Luiz eu achava muito difícil a comunicação dele. Eu falei, não vou entender nada. E aí, para essa palestra dos exilados, eu tive que ler A Caminho da Luz. Gente, que livro maravilhoso. Essa palestra, esse preparo para essa palestra me transformou e me renovou assim, não posso nem falar nada. Mas foi grandioso, porque ali ele traz conhecimentos da história, toda a história que a gente conhece, em fatos narrados, visto pelo olhar da espiritualidade, aquele propósito daquela pessoa. Então, assim, porque fulano, porque ciclano tinha que vir ali naquele momento e acabou caindo em tentação, se deixando levar pelas vicissitudes do nosso planeta, e ele veio com uma missão de missionário da luz e acabou caindo em tentação, e eu penso, poxa vida, será que eu vou cair em tentação também? Aí eu fico vigiando assim o tempo todo. E eu só ia ler a parte dos exilados de Capela e acabei lendo o livro todo em 2 semanas, gente. Então foi maravilhoso, sem preconceito com Emmanuel, maravilhoso. Que maravilha, Dani. A gente está aí a 2 minutinhos para encerrar, mas conta para nós se a sua formação acadêmica ajuda na vida da doutrina, né, no entendimento dos assuntos espirituais e como que isso acontece para você. Nossa, eu cada vez mais que eu estudo a doutrina espírita, mais eu tenho certeza que eu escolhi a faculdade certa, porque engenharia ambiental tem tudo a ver com o estudo do todo, né, do meio ambiente. Quando a gente fala meio ambiente, não é a natureza, não é só a natureza, bicho, planta, pelo contrário, é o meio ambiente que nós estamos inseridos. E isso é muito importante que fique claro. E quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita, faz todo sentido você parar para pensar, poxa, preciso cuidar do outro, cuidar da natureza, cuidar do meio, cuidar da rua, cuidar de tudo, porque o todo complementa o ser, né? Então, cada coisa, cada passo que eu fui dando para a minha graduação, eu tenho certeza, para a minha capacitação técnica, eu tenho certeza que eu fui dando passos em direção ao ponto que eu estou hoje. Então, isso é muito legal, assim, poder conciliar os dois mundos. Eu estava num webinar assim de mudanças climáticas com doutores, pesquisadores da USP, de não sei o que, não sei o que lá, e falando de espiritismo e transformação moral. Então, assim, é muito louco. Gente, obrigada. Que maravilha, Dani. Obrigada por você ter participado aqui conosco, viu? Parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você. Obrigada, gente. Muito obrigada. Um prazer, dona Vanderly. Igualmente, e continue assim, com toda essa energia boa voltada para o estudo e a prática, né, de tudo aquilo que você e todos nós estamos aprendendo da doutrina. Um grande abraço a todos. Você acompanhou Quem Somos Nós?